Olá, eu sou Beto Largman, sou colunista de tecnologia, inovação e mercado aqui da Band News FM. Está começando mais uma edição do videocast O Rio é Tech. A pandemia fez com que as pessoas mergulhassem de vez no universo digital, não só para se divertir, mas também para trabalhar e comprar. Redes sociais, lojas virtuais, games, vídeos, paquera online, e-mail, WhatsApp. A alta exposição aos meios digitais está trazendo consequências nocivas à saúde de todos. Detox digital é a prática de uma desconexão periódica de redes sociais ou de mídias online com o objetivo de reduzir os efeitos negativos da hiperconectividade, FOMO, a gente vai ver o que é isso, nomofobia e da infotoxicação, e assim voltar a sua atenção para a vida real e aumentar a sensação de bem-estar. Para conversar sobre esses temas muito importantes, eu tenho aqui nos estúdios da Band News a Ana Lúcia King, que é fundadora do Instituto Delete, doutora em saúde mental, e a Renata Bento, psicanalista e psicóloga clínica. Sejam muito bem-vindas, muito obrigado por estarem aqui e participar desse debate tão importante. Ana, vou começar por você. Eu acho legal a gente tentar entender os limites do que é patológico e o que é aceitável quando a gente fala do uso das tecnologias. E eu também imagino que tenha uma diferenciação entre pessoas que trabalham com, por exemplo, eu, um jornalista com notícias, né, que tem que estar muito conectado, e outros tipos de profissionais. Como é que é essa distinção do que é o vício e do que é o uso excessivo? Beto, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui na Band News e com você. Existe realmente uma diferença entre a dependência normal que todos nós temos por lazer ao trabalho da dependência patológica digital. As pessoas costumam usar esse termo dependência como se fossem viciadas só porque usam todos os dias e por muitas horas, mas isso não significa o vício, não significa a nomofobia, não significa a dependência patológica. Isso significa que a pessoa está usando demasiadamente, sem limites, e não tem conhecimento sobre uma educação digital. Essa pessoa precisa conhecer algumas regras e dar uns limites para poder fazer um uso adequado, colher os benefícios e evitar os prejuízos. Agora, a dependência patológica, essa sim, existe um transtorno geralmente associado que potencializa esse uso. Por exemplo, uma ansiedade, uma compulsão, uma depressão, um transtorno de fobia social. Isso faz com que a pessoa fique conectada excessivamente e isso aumenta muito o uso, né? E esse sim requer o tratamento. Esse sim é a nomofobia, que necessita que seja avaliada para que seja orientada para um tratamento que às vezes requer até o uso de medicação ou não. Então essa é a diferença. E esses termos que é importante para os nossos ouvintes, espectadores conhecerem, o que é FOMO exatamente? FOMO significa Fear of Missing Out. É a sensação que a pessoa tem de estar de fora. Por exemplo, quando ela acessa uma rede social e vê que está todo mundo conectado, todo mundo participando de eventos que ela nunca foi convidada, ela se sente isolada, ela se sente excluída. Então, esse sentimento é que surgiu esse tema, Fear of Missing Out, que é o sentimento de estar de fora. E nomofobia? Nomofobia é o termo utilizado para dependência patológica da tecnologia. Esse termo surgiu na Inglaterra em 2008 e significa simplesmente no mobile phobia, que é a fobia de ficar sem o celular. E esse termo hoje em dia se estendeu para a fobia de ficar sem qualquer tecnologia, que é o que nós estamos vendo no Instituto Delete a todo tempo, chegando pessoas com essa demanda. E a última, infotoxicação. É um uso excessivo da tecnologia, né? É um uso sem limite e que a pessoa precisaria realmente conhecer os benefícios e prejuízos para poder traçar um limite para a sua própria vida. Por exemplo, eu decidi na minha vida só trabalhar em horário comercial, desligar a tecnologia 1 hora antes de dormir, não usar na hora das refeições, quando eu estou com alguém em algum restaurante, algum bar, eu evito usar a tecnologia para não colocar a pessoa à minha disposição esperando eu resolver meus problemas. Então, é um respeito a usar a tecnologia em qualquer lugar. E a pessoa que não tem, ela acaba intoxicada porque ela quer usar a tecnologia em todos os lugares, a qualquer instante. Você vê
porque existe um uso no ônibus, no metrô, em qualquer lugar, e fica uma sobrecarga para todo mundo que está em volta e não tem a ver com o assunto que aquela pessoa está tratando. Eu tenho até um novo termo que eu não conhecia, chamada snubbing, que veio da Austrália, que é você, quando está num restaurante, na frente de uma pessoa, você... Fica sendo esnobado. O outro está lá, tipo, sendo... Faz alguma coisa importante aí, senão eu vou ficar no meu celular, que está mais interessante. É isso mesmo. Renata, como é que você lida com essas questões no consultório? Como elas aparecem? É muito frequente? Que faixa etária? Conta um pouco da tua experiência no lidar com esse tipo de patologia. Né? Bom, Beto, obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui com você e com a Ana também. Bom, na verdade, como eu atendo crianças, adolescentes e adultos, né, isso aparece em todas as faixas etárias, né? Uhum. Então, eu costumo dizer que, às vezes, os pais acreditam que a criança esteja em segurança dentro de casa e aí disponibilizam a tecnologia, né, a internet, de forma sem limite, né? Uhum. E aí os perigos estão justamente aí, porque a gente não sabe por que caminhos essas crianças, então, podem entrar. Né? Sim. Então, o que acontece muito, né? Por exemplo, os adolescentes têm uma vivência muito importante na parte de grupos, na parte de socialização, que é o mundo deles também. E também é o mundo das crianças, porque nasceram nesse mundo da tecnologia. Então, o mais importante que eu oriento aos pais, né, para que isso não fique algo completamente excluído dentro de casa, né? Quer dizer, a tecnologia precisa entrar como uma ferramenta, ela é importante, ela não é nenhum monstro, mas a gente precisa de uma educação digital dentro de casa também, né? Então, se a família também tem esse uso excessivo, né, como a Ana citou, por exemplo, né, o celular em cima da mesa, né, se as pessoas não se desconectam, é lógico que, em volta, né, as crianças, os adolescentes também vão começar a ter esse uso, porque passa a ser uma coisa familiar, né? Então, se todos conseguem, de alguma forma, entender até que ponto que você pode ter os limites dentro de casa, né, ter o tempo de conversa, porque a gente não pode esquecer que a gente nós somos seres sociais. Nós precisamos do outro para nos fazer, né? Para nos fazer como? Nos fazer gente. Então, a gente precisa desse contato íntimo, do cheiro, da pele, das sensações que o outro vai nos colocar. E a internet, na verdade, ela acaba afastando um pouco isso. Então, ela pode servir de um mecanismo de fuga, né, para a criança ou para o adolescente que não quer se socializar fora, né, presencialmente, de modo real, né, e ela pode servir também como ferramenta. Então, como é que vai fazer esse equilíbrio? Né? Então, eu costumo também pensar o seguinte, se o adolescente, a criança, o adulto começa a ter um problema de excesso a ponto daquilo começar a atrapalhar a vida, de um modo geral, a vida do contato físico, a vida do contato social fora da internet, aí eu acho que é um motivo importante para começar a olhar isso e talvez buscar ajuda. Roberto, e complementando o que ela falou, realmente a internet é uma porta aberta para o mundo. E os pais trancam a porta de casa quando saem, achando que deixam os filhos seguros em casa, e eles estão abertos para o mundo, e é um caldeirão de diversidade de características de pessoas. Tem pedófilos, tem pessoas do bem, do mal, tem mocinhos, tem bandidos, tem golpistas. Então, eles ficam muito expostos a esse tipo de coisa. E os pais esquecem também que eles são responsáveis pela vida digital dos menores de idade. Então, acho que a escola, né? Isso é coisa da escola que tem que ensinar. Não, os pais é que tem que dar limite. Eles que são responsáveis em ver o que os filhos estão acessando, com quem estão conversando. Não se pode dar internet para uma criança menor de idade sem ver o que elas estão fazendo. Com quem... A supervisão supervisionando. É imprescindível. Não pode deixar, porque eles têm que ver o que as crianças estão acessando, com quem estão conversando, porque elas podem estar sofrendo cyberbullying, que é uma coisa gravíssima, e eles podem estar sendo vítimas de pedófilos, e eles não contam, porque eles são ameaçados por por essas pessoas, e eles acabam sofrendo internamente e emocionalmente.
Eu conto um episódio muito interessante que meu filho, ele pegou a pandemia no pior momento, assim, da adolescência. E ele não podia, era o momento de se encontrar fisicamente, presencialmente, e eles não podiam. Essa galera, assim, vão ter estudos sobre isso, porque vai repercutir na vida deles. É um buraco que ficou, né? E eles começaram, eu achei interessante que eles começaram a se socializar através de um jogo chamado Among Us, não sei se vocês já ouviram falar, Sim. que era um jogo meio de mistério, não sei o quê. E eles usaram uma plataforma chamada Discord, não sei se vocês já. Pois é, que quase nenhum pai conhece isso, que é uma plataforma de games. E quando eu vi, não, como é que vocês, assim, pode passar... despercebido. Eles totalmente despercebido. E outra situação que eu me lembro, que ele jogava muito o Fortnite, que é um jogo imersivo, é um metaverso maravilhoso, muito bem feito, difícil de resistir. Eu quase não resisto, imagino eles, né? E assim, teve uma hora que eu escutava, que eles vão falando. Teve uma hora que eu escutei uma voz mais grave, de homem. Chamou a atenção. Falei, quem é esse cara que você está falando? Não, eu sei quem é, não sei o quê. Aí eu fui, né, dar uma olhada, assim, na verdade, era um cara, um adolescente com uma voz já mais grossa, né? Enfim, tem que ficar ligado, poderia ser um pedófilo ali e não, ele é legal, né? É muito complicado, né? Não, e o que acontece também é que os pais são de uma geração que eles não são nativos digitais. Exatamente. Todos nós recebemos uma educação social desde pequeno, como se comportar, né? Não falar alto, comer de determinada forma, mas a gente não recebeu uma educação digital para poder passar para os filhos. Então, não adianta os pais, às vezes, não usam o celular todo dia, o pai não larga o celular. E assim em casa, à mesa, entende? Então, os pais têm que estar ligados nessa situação toda, porque eles têm que primeiro conhecer para saber orientar. Eu falo muito sobre isso. Eu acho que já falei 3 vezes esse termo do letramento digital, que eu vou bater. Vai ter um videocast só sobre isso, porque assim a gente não foi educado. Nós adultos, as crianças, as coisas vão acontecendo, vão sendo incorporadas sem que a gente tenha meio que um manual de conduta. Mas tem sim, porque eu tenho 7 livros, inclusive então 2 deles são para etiqueta digital, que ensina a educação digital para a população em geral, e tem o cartilha digital, onde os pais leem junto com os filhos e, ao mesmo tempo que eles ensinam para os filhos, eles também vão aprendendo. Ouviram, pais? Ouviram? É isso aí, tem que procurar essas cartilhas. Eles têm que procurar poder, aprender para poder divulgar. A gente está agora marcando um encontro também para debater sobre isso. Agora a gente está com esse curso que a gente vai fazer, que é um encontro para pais, para discutir filhos e telas, que vai ser na Barra em breve. Quem quiser, procura o Instituto Delete, que vai conhecer. Um outro dado importante também, nesses jogos tem os chats, né? Isso. E as pessoas conversam nesses chats. E eu já tive casos assim importantes relacionados a isso, né? Porque através do chat você manda sua comunicação, manda comunicação de WhatsApp, e aí a partir disso tem casos de pedofilia, né? Então isso é também importante para os pais ficarem atentos. Super atentos, né? É muito fácil de passar sem perceber. E o que acontece também, quer dizer, nós somos adultos, então nós temos todo o nosso... experiência, né? Experiência, temos o nosso processo de amadurecimento, que é diferente do processo de amadurecimento de uma criança, né? Que ainda está em processo, né? O ego da criança é incipiente, então, ou seja, ele ainda está inicial, ele precisa de um outro que possa orientá-lo, né? E então, a própria imaturidade os torna ingênuos, né? Exatamente. Mas os pais também são ingênuos no sentido de que acreditam que, por estarem dentro de casa, então estão protegidos, né? E não estão. Porque se não existe, né, um limite de acesso, limite, inclusive, à pornografia, porque a criança pequena, né, o adolescente que entra em contato com a pornografia acaba criando uma distorção na imagem mesmo, em tudo que representa uma vida sexual de um adulto, né? Então, entra uma série de informações que, na verdade, vão distorcer
esse momento tão especial que é de lidar com a sexualidade. Então, tudo isso é um pacote muito grande, muito pesado na cabeça de uma criança, que vai ter que não só cuidar da parte do processo de amadurecimento, que vem do outro, mas também dele próprio, mas também vai ter que lidar com uma informação e uma bagagem que ele não tem capacidade emocional de digestão mental. A internet proporciona conteúdos que eles não estão preparados naquele momento para ser de acordo com a idade deles, né? Diferente de televisão, que tinha aquela, né, a faixa, né? Eu vou falar assim, de duas frases que são muito emblemáticas do mundo das redes sociais, que é: se você não paga pelo produto, o produto é você. Né? E a outra que é: existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários: as de drogas e as de tecnologia. Né? É interessante isso. Realmente, né, a indústria de tecnologia chamada de users, usuários, chama atenção. Né? As redes sociais, o que elas buscam? Que você fique o maior tempo possível, por isso elas mostram só coisas que você gosta. Elas querem que você compartilhe isso com o máximo de pessoas possíveis, porque, em última instância, elas querem que você veja o maior, e seus amigos, e para quem você compartilha, o maior número de anúncios possíveis. Né? E aí acaba criando essas bolhas, porque você acaba só vendo aquilo que você gosta, você fica meio que isolado com pessoas que gostam da mesma coisa, que pensam da mesma coisa, que tem um viés político, né, uma visão filosófica da vida parecida. Né? E por cima de tudo isso, tem as grandes empresas ganhando bilhões vendendo as nossas curtidas. Né? Os dados, porque exatamente. Os dados das nossas curtidas. A gente ingenuamente vai curtindo maquiagens, tênis e isso e aquilo, eles estão vendendo. Aí começa a aparecer no Google, empresas, maquiagem, no Facebook. Né? Oferecendo, eles oferecem essa lista de nós que somos os procuradores desses conteúdos, desses produtos, e eles vão vendendo e ganhando bilhões. E a gente está pensando que é apenas uma... É isso que eu acho que é importante, porque a gente sabendo disso, a gente usa isso a nosso favor. Né? Porque aí a gente fala, é escutado e mandam aquilo para a gente, né? Ou então a gente clica, aquilo vem. A gente pode usar isso a nosso favor, porque isso diminui até tempo. Né? Mas você vai ficando numa bolha. Vai ficando numa bolha. É porque os algoritmos estão trabalhando por trás. Para eles, não para você. Para eles. Exatamente. Em última instância, eles querem te agradar, mas em última instância eles querem... Né? Tem sempre a parte boa e a parte que é ruim, né? E a parte que é ruim, quer dizer, a gente tem que saber que existe, né? São as crianças e os adolescentes absolutamente disponíveis nesse mundo onde eles só recebem aquelas informações e eles não conseguem entender pela ingenuidade, pela falta de amadurecimento, que aquilo dali é proposital. Né? Então, esse eu acho que é o perigo, o grande perigo, né, de uma ferramenta boa utilizada de uma forma ruim. Né? Eu quero falar sobre isso, sobre redes sociais, que acho que é a coisa mais viciante hoje, nos dias, né, que a gente está vivendo. Até estava comentando com a Ana, Renata, que o botão curtir foi a coisa mais cruel que já foi inventado, né? Porque a partir disso, né, os adolescentes que não são curtidos ficam deprimidos, enfim, né, os adultos também. A quantidade, né, de curtidas. Isso, né? Fica todo mundo em busca disso. Né? Qual é esse poder? Por quê? Me expliquem como atua na psique as redes sociais de maneira a gente ficar tão viciado. Porque é uma sociedade narcisista, né? Uma sociedade muito mais do parecer do que do ser. Importa o que eu pareço nas redes sociais, não o que eu sou na verdade. Então, principalmente os adolescentes que têm um perfil inseguro, com baixa autoestima, vulneráveis, com medo das críticas alheias, eles procuram se inserir nos padrões que são impostos nas redes sociais e por isso eles sofrem tanto, porque as redes sociais elas cultuam o corpo perfeito, cultuam a juventude, cultuam vários tipos de coisa que às vezes a diversidade da população não se encaixa. E todo mundo que não se encaixa naqueles padrões que são estabelecidos, elas acabam sofrendo. Então, esses jovens, principalmente mais vulneráveis com esse tipo de perfil que eu citei, eles ficam à mercê. Se eles não recebem curtidas, se sentem excluídos. E a gente, como Instituto Delete, por exemplo, o nosso papel é tentar abolir esses padrões para que todo mundo se sinta incluído numa sociedade igualitária
democrática e inclusiva, né? Então, não se pode reforçar esse tipo de padrão. E você, Renata, qual é o encanto das redes? O que você sente disso aí? Instagram, Facebook já não é mais tanto, TikTok, sei lá. As pessoas querem ser aceitas, né, de todo modo. Então, elas criam, às vezes, personagens, né, de si mesmas para que possam, então, receber essas curtidas e criar um movimento de aceitação mesmo. Quando isso acontece ao contrário, né, quando esse movimento não vem, isso, de alguma forma, deprime. Mas não que aquilo seja o fator que desencadeou a depressão, né, exatamente. Pode ser um fator, mas a gente tem que pensar, por exemplo, em depressão e ansiedade. A depressão é uma doença, né, que é importante se falar sobre isso, né? E a internet ela pode ser um gatilho, né? Que determinadas pessoas que precisam dessa aceitação do outro, porque tem dificuldades também na própria aceitação, se isso não vem de acordo com como ela imagina, isso pode desenvolver um certo gatilho. E na adolescência, que eu costumo dizer que a adolescência é uma travessia, que vai da vida, né, da criança até a vida adulta, é uma travessia muito difícil, né, com curvas muito sinuosas, a gente não sabe o que vai acontecer, e é um campo extremamente aberto, porque os adolescentes, por exemplo, né, eles se afastam das figuras centrais, paternas, né, se afastam dos pais, para que eles possam atravessar essa ponte, digamos assim, né, da adolescência, se identificando com grupos, né, e grupos que podem estar na internet, né, também, e precisam chegar do outro lado. Então, nesse processo, eles vão fazendo a identidade deles, a se afastar um pouco dos pais, vão criando a própria identidade para chegar na vida adulta. Depois, esse afastamento ele diminui, espera-se, né, quando é uma travessia mais saudável. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o objetivo dessa travessia é chegar na fase adulta. E dos pais, qual é o que precisa ser feito? Essa supervisão, esse colchão que precisa ficar, né, de orientação, que é extremamente chato de fazer, né? Porque o processo de educação, o processo de orientação é penoso. E o que eu vejo é isso, né? Essa dificuldade que existe entre essa travessia, entre os pais, entre os adolescentes, né? E o que eles precisam para que eles se sintam aceitos. Então, a internet me parece que é um movimento para eles, né? De colocar ali o que eles precisam das curtidas, o que eles precisam ser aceitos, e muitas vezes não conseguem. Fora isso, também as curtidas, no cérebro acontece uma descarga de dopamina, endorfinas, serotonina, que dão muito prazer. Então, a pessoa literalmente vai ficando viciada naquilo, porque ela quer se sentir daquela forma. Então, ela fica querendo receber cada vez mais curtidas, e quando ela não recebe, ela também se frustra e acaba deprimindo, né? Então, se sentindo triste. Isso tem a ver com a minha próxima pergunta, que é o que é mais viciante? É comprar online? É fazer você jogar e bater o recorde? O que dá mais barato? Todas as dependências... Ou as redes sociais? Não, redes sociais, pela experiência de vocês lá no Instituto, é mais difícil tratar alguém que está viciado em game, em compras online ou em redes sociais? Todas as dependências, elas agem no sistema de recompensa do cérebro, causando essa liberação de dopaminas, endorfinas, serotoninas, quando a pessoa está praticando aquele tipo de dependência, seja a dependência tecnológica, que é considerada a dependência do mundo moderno, que é a dependência sem substâncias, como álcool e drogas, mas ela também age no cérebro no mesmo sistema. Ocorre a liberação dessas substâncias químicas que dão muito prazer. Por isso que a pessoa se vicia, porque ela quer se sentir daquela forma, ela quer ter aquele prazer, mesmo que ela seja leiga, ela não sabe que aquilo está acontecendo no cérebro, mas ela sabe que é naquele ambiente que ela sente aquele prazer. Então, ela volta a sentar para jogar, para comprar. Entendeu? Então, depende muito do que está por trás também, do transtorno que está associado àquela dependência. Por exemplo, se a pessoa é compulsiva, ela vai usar as tecnologias como um canal de representação para escoar aquelas características
do transtorno primário que ela tem, no caso, a compulsão. Então, provavelmente, a pessoa que tem um transtorno compulsivo como diagnóstico, ela vai ficar dependente de compras online, dependente de jogos, dependente de sites pornográficos e assim por diante. Em relação à pandemia, agora que já passou, né? Mas eu falei há pouco aqui num videocast sobre os novos modelos de trabalho, né? O híbrido ficou, tem empresas que gostaram do trabalho remoto, tem uma expressão remote first, eles preferem o remoto, enfim. Como está o nível de vício, né? de tecnologia após esse momento de pique? Ele baixou ou continuou tão forte quanto durante a pandemia? Porque o uso das tecnologias durante a pandemia, de acordo com pesquisas que a gente fez lá no Instituto Delete, aumentou em 63,5% o uso de tecnologia para todo mundo. Mas foi um momento atípico. Sim. E foi um momento de mudança total na vida de todo mundo. As escolas, todo mundo teve que aprender para dar aula e receber aulas online. As psicólogas puderam atender também online, e professores dando aula. E isso tudo faz com que esse uso foi necessário e teve que aumentar. Mas hoje em dia a gente está tendo que agora refletir sobre isso, até que ponto vai se tornar híbrido totalmente, ou o uso da internet total, ou vai se tornar híbrido, um pouco presencial, um pouco online. E isso está sendo refletido hoje em dia para ter uma regulamentação sobre isso, para que a gente entenda o que está acontecendo, né? Então, precisa de uma reflexão em todas as áreas para que uma medida seja tomada e um equilíbrio seja estabelecido. Renata, no consultório, como é que está esse tema? Ele estabilizou depois da pandemia ou ele continua forte? Na verdade, uma coisa que eu percebi assim, muito importante foi a questão escolar, né? Por exemplo, se as crianças antes estavam, primeiro, com a dificuldade de entrar nesse modelo de estudo online, né? E depois, para sair desse modelo de estudo online, porque as crianças começaram a fazer muito uso do Google para poder, enfim, provas, trabalhos, né? E aí, como é que você retorna para um modelo onde você tem que estudar de volta, né, para fazer uma prova? Então, eu percebo que isso gerou muita insegurança, né? Quer dizer, muitas crianças começaram a achar que não eram mais competentes o suficiente para fazer um estudo de forma, digamos, normal, como era antes, né? Então, a internet, né, o celular, passou a ser uma pesquisa que você pode fazer todo o tempo. Então, isso é um dado que eu acho que tem aparecido bastante. Uma outra coisa também que eu percebo é que durante a pandemia, com o fato de ficar em casa, e a tecnologia ela saiu atropelando mesmo, né? Entrou de uma forma muito rápida, as pessoas começaram a fazer um monte de outras coisas. Então, se elas tinham que se deslocar antes para determinados lugares, elas passaram a concentrar tudo aquilo dentro de um só lugar. Então, trabalho, lazer, tudo ficou dentro de casa. E aí, atualmente, o que acontece? As pessoas precisam sair. Então, todo aquele tempo que elas tinham antes, ele se modificou agora. Né? Então, não dá tempo de fazer a quantidade de coisas que uma pessoa fazia antes da pandemia para agora, porque agora voltou a ter deslocamento. E a gente mora numa cidade grande. Aí gera uma ansiedade com horrorosa. Trânsito, né? Exatamente, com trânsito, né? Uma outra coisa também que eu percebo, curiosa, tem sido bastante assunto assim, para se pensar, para refletir mesmo, é quando você perde o celular ou quando você perde, enfim, sei lá, o celular dá algum problema e você tem tudo, toda a sua vida está dentro do celular. É banco, é o Uber, enfim, tudo está dentro daquele celular. Então, quando você fica sem aquilo, é quase como se você ficasse sem uma parte do seu corpo. Né? Então, amputado, né? Um amigo meu falou, amputado digital. Você passa a viver, como é que eu vou sair se eu não consigo chamar um táxi? Como é que eu vou sair se eu não consigo pagar a conta? Então, está tudo dentro desse aparelho. Então, a nossa vida passou a ser, não sei se pode dizer como um HD externo, uma coisa assim, né? Tudo ficou naquele aparelho, né?
Isso eu acho legal, mas eu acho também, por um lado, exclui muitas pessoas da sociedade, porque, por exemplo, os idosos, pessoas que não foram entender a tecnologia no momento que ela entrou, elas estão excluídas, porque, por exemplo, os bancos não têm mais caixa. Às vezes você chega num restaurante, tem que acessar o cardápio no QR Code. Você vai num supermercado, tem caixas que você pode passar sem o caixa lá para fazer a conta das suas compras. Então, Verdade. as pessoas que têm mais idade, que não têm acesso à tecnologia, não só os idosos, mas também as pessoas desprovidas de ter condição financeira de ter um telefone celular com internet, ficam excluídas do mundo. Porque até o governo, hoje em dia, tudo é no aplicativo. Só consegue ter. Hoje Você tem que baixar aquilo para receber uma bolsa, baixar aquilo para entrar no INSS. O auxílio emergencial, não é? O auxílio. Carteira de trabalho. Carteira de trabalho. De motorista. Isso. Então, eu acho que é bom, muito bom por um lado, mas a gente tem que pensar que nós estamos excluindo muita gente da sociedade por conta de tudo estar sendo no celular. Eu estou com medo do tempo aqui, eu queria que você desse dicas e queria que você falasse um pouco também de como funcionam os tratamentos lá, né, como vocês encaminham quando chega alguém viciado com uma convulsão em tecnologia. O Instituto Delete é um centro pioneiro no Brasil. Ele foi fundado em 2013 para passar o uso consciente das tecnologias para a população em geral, passar essa educação digital. E a gente recebe usuários excessivos ou dependentes de tecnologias. A gente tem uma triagem todas as sextas-feiras, começa às 8 da manhã. Esse núcleo é dentro do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. E nós temos uma equipe multidisciplinar para atendê-los, que tem psicólogo, psiquiatra e outros profissionais de saúde. E a gente oferece esse tratamento para ver justamente essa separação, se é um usuário excessivo por lazer ou trabalho que está se achando viciado, mas que não é, precisa de uma educação digital, daquele que realmente tem a nomofobia, que é a dependência patológica, e às vezes requer até uso de medicação com tratamento psiquiátrico. E esse trabalho também é gratuito, então quem quiser e tiver alguma dúvida, filhos dependentes de jogos, pais que precisam de orientação também para saber passar em casa para esses filhos usarem a tecnologia, podem nos procurar, www.institutodelete.com, e nós vamos ter o maior prazer em receber essas pessoas e orientar a população que quiser aprender o uso consciente. Legal. Agora eu vou viajar um pouco aqui, aqui eu falo sobre futuro também, tecnologia, o programa é mais de tecnologia, então eu queria, assim, eu tenho um episódio do Black Mirror, que é uma série que trata da distopia, né, por conta do uso de tecnologia, do avanço da tecnologia, falar um pouco. Utopia é quando a gente tem um futuro mais harmonioso, mais legal, e distopia é um futuro mais sinistro, mais perigoso, menos feliz, mais sombrio, né? E o Black Mirror, a maioria dos episódios vai para esse caminho. Tem um que eu acho sensacional e foi considerado um dos melhores episódios até agora, que é a história de um casal jovem. Ele é bastante viciado em celular, mostra, né? É legal como é feito o roteiro para te levar a pensar algumas coisas. E ele morre num acidente de carro que não mostra a cena, mas tudo leva a crer que ele devia estar ou falando no telefone ou escrevendo uma mensagem. E a Martha, que é a namorada, ela fica super mal, super deprimida, e ela descobre que ela está grávida, né? E ela mora meio isolada, e ela está mal. Aí uma amiga fala, olha, tem um serviço novo aí que eles, através da inteligência artificial, eles conseguem fazer com que você se contacte com entes que já estão mortos. Ela falou, quero saber disso. Ela diz, bem, assim, mas aí ela vai começando a sofrer, e aí tem uma hora que ela não aguenta, e ela faz uma pesquisa na internet sobre falar, aí começa a vir os anúncios desse serviço, não sei o quê, fale com o seu ente querido, blá, blá. Cara, aí ela entra. E aí, assim, a cena que mostra ela conversando pela primeira vez é uma coisa incrível, que ela escreve, é você,
Eu fico pensando assim, né, na emoção de você, porque você passa tudo para eles, todas as informações digitais que você tenha dessa pessoa. Aí eles usam as redes sociais, as fotos, o vídeo, tudo, áudio. E aí ela tem um primeiro contato que ela fala assim, é você mesmo? Falou, claro que sou. E dá para ver que a inteligência artificial responde da maneira como... Falou, quem você acha que seria o Abraham Lincoln, não sei o quê? Ele falou, só você falaria uma coisa dessa. Aí ele falou, eu entrei em contato que eu preciso te contar uma coisa. Aí ele fala, ela falou, eu estou grávida. Aí tem um silêncio assim, é muito bem feito. Ele falou, pô, uau, isso quer dizer que eu vou ser papai? Cara, eu queria mostrar a cena, mas a gente não pode. E aí ela fica muito emocionada e aí ela não consegue segurar e aí ela começa a conversar com ele. Tem a primeira hora que é a voz dele e ele começa a se comunicar com ele. E tem uma hora que ela está fazendo a ultrassonografia, porque aí eu falo do nomofobia, porque ela fica viciada em conversar com o que seria, né, a mãe inteligente. Que é a única possibilidade que ela está tendo. Mas ela né? fica assim, ela se desliga completamente do mundo e fica só naquilo. E tem uma hora que ela está fazendo a ultrassonografia, está mostrando para ele, tá passando para a máquina. E aí ela sai, ela fica meio distraída, assim, cai o celular e o celular meio que quebra. Ela falou, não, o que eu fiz com você? Cara, é incrível. Então, assim, e aí ela chega em casa, aí coloca rapidinho, aí é interessante isso que quando ele renasce, ele falou, não, eu estou aqui. Ele falou, puxa, desculpe, eu achei que você tinha morrido. Olha só. Mas aí como um chat GPT hoje em dia, porque você nutre aquilo com todos os dados e depois aquilo passa. É como se fosse vira realidade, né? Vira uma realidade. E também tem aquele filme Ela, onde o personagem principal se apaixona por uma assistente máquina. por uma Alexa da vida. Né? Exatamente, eu ia citar esse filme. Então você vê que as coisas estão se entremeando, né? Eu acho que vai ter gente casando com robô. Eu acho que no Japão já tem. Mas nesse filme Ela, provavelmente, ele casaria. Ele casaria com a Mas ele fica muito frustrado. Né? Ele fica muito frustrado quando ele descobre que ela fala com outras pessoas. Né? Não me lembro então, disso. Ele fica extremamente... Não é só com ele. ele, né? Ele fica muito frustrado. E nesse filme, nesse episódio do Black Mirror, aí ele fala, não, eu não morro, eu estou na nuvem. I'm in the clouds. Quer dizer, eu sou uma... Ele tenta mostrar para ela, assim, acho interessante, que ela não quer ver isso, ela não quer saber que ele é uma máquina. Mas ele diz, eu não morro, eu estou na nuvem. A inteligência artificial, ela constrói toda uma situação que você nem pensou e ela constrói. Eu estava citando um pouco antes com você, eu estava querendo escrever um livro, aí eu coloquei no chat GPT para ver o que ele ia me sugerir. E ele falou assim, que eu nem tinha pensado, você quer escrever um livro romance, você escreve desse jeito. Se você quer um policial, você escreve desse jeito. Ele construiu toda uma situação e me sugeriu. Então, você vê que você fornecendo dados para a inteligência artificial, ela constrói toda uma situação, que foi o caso que você citou, que a moça acreditava que estava conversando com o ex. O ex, né? E assim, eu acho que isso vai ser caso para vocês muito em breve. Então, se preparem, assim, e tem a questão da realidade virtual. Eu não sei se vocês já experimentaram. Eu testo constantemente. É uma coisa incrível que acontece no cérebro da gente. Eu não sei que você, em 5, 10 minutos, você está ali e você acha que ali é a realidade. Não, mas isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque, por exemplo, na psicologia, a gente usa a realidade virtual para tratamentos. Por exemplo, a gente usa para medo de dirigir. A gente cria um ambiente onde a pessoa dirige, simula, bota um banco como se fosse um carro, uma tela como se ela estivesse na rua, e ela vai perdendo medo de dirigir e consegue vencer esse medo, vencer essa fobia. Tem o medo de avião também, que a pessoa entra no simulador de voo para fazer a dessensibilização desse medo, né? Então ela entra no ambiente, vai reduzindo a ansiedade, ela vai decolando e o psicólogo vai trabalhando ali com ela para ela ir. Então a realidade virtual tem muito milhões de possibilidades que pode ajudar muito
principalmente nos casos de transtornos mentais. Né? E tem uma questão também, né? Assim, quando você entra nesse simulador, né? Enfim, num jogo, né? De realidade virtual, de fato você está naquilo, né? Então, aí tem o lado bom, né? Quando é usado, por exemplo, como um tratamento, e tem o lado ruim, né? Quando você acredita que aquela realidade é a realidade real, digamos assim, né? Porque aí você tem que sair daquilo. Né? E aí, como é que você sai daquilo para você viver um mundo de socialização, né? Um mundo de, enfim, de trocas dentro da realidade. Então, eu acho que é importante a gente pensar nesse equilíbrio entre você saber o que é real, que já não é muito fácil, né? E o que é virtual. É fazer esse jogo, né? Então, acho que talvez a parte saudável da coisa esteja um pouco nesse sentido, de você fazer esse intercâmbio. Né? Porque tem um exemplo também, desculpa, nesse caso que ela citou, que às vezes o jovem que tem baixa estima, insegurança, se sente inferior, ele entra num jogo desses, cria um avatar que é uma persona que ele que representa tudo que ele gostaria de ser, que é forte, bem-sucedido. É sempre assim, os avatares são sempre maravilhosos. Tem um carro, que é guerreiro, tem uma namorada, tudo que ele não tem na vida real, ele se sente inferior. E ele, por transferência psicológica mesmo, ele passa a viver e preferir aquela realidade que para ele é muito mais legal viver ali do que quando ele acorda para o mundo real da vida dele. Medo, e aí não sai de dentro do quarto, por exemplo. Não sai. Fica na Matrix ali, né? E aí a gente, como psicóloga, né, Renata, temos que trabalhar essa situação dele se desprender daquilo e aceitar a vida dele e a condição que ele tem. Porque quanto melhores os gráficos, quanto melhores a inteligência artificial nos diálogos, já falando o que o cara quer ouvir, fica muito mais difícil. Eu vou contar, a gente já está quase terminando, eu vou contar um case muito interessante sobre o uso da realidade virtual para tratamento de traumas. E isso já tem 10 anos. Há 10 anos, a qualidade dos jogos era absurdamente pior. Era de um ex-fuzileiro, um fuzileiro naval americano que tinha ido para o Iraque, e ele tinha participado de uma missão em que houve uma emboscada e o melhor amigo dele morreu, e ele achava que ele tinha que ter salvo, que ele poderia ter salvo, que ele vacilou, que ele poderia. Aí ele estava deprimido com aquilo, não conseguia sair dessa história. Aí eles reproduziram a missão toda e ele vivenciou essa missão umas 30 vezes. Sendo bem sucedido no final, Não. Ele conseguindo salvar o amigo. Mostrando que ele não poderia ter salvo o amigo. Ótimo. Para livrar da culpa dele, que o lance dele era a culpa. Isso é maravilhoso. Tá vendo? Perfeito o uso da tecnologia. Vamos torcer para que a tecnologia seja muito mais para isso do que para as distopias, né? Sim. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu só queria complementar com a internet das coisas, que é maravilhoso também. Você pode estar fora de casa, programar o seu micro-ondas para fazer sua comida, você bate palma quando chega em casa, acende a luz, você bota o robô para funcionar. Então, é um mundo maravilhoso, né? Mas tudo tem que ter um equilíbrio entre o real e o virtual, e a gente tem que ter muita consciência em tudo que isso pode trazer também de prejuízo para a nossa vida. Todo mundo, né? Esse é o grande lance, né? Todo mundo tem que saber, né? Eu acho que está faltando um olhar mais detalhado, mais focado nessa questão, porque a gente está meio... Né, vocês ficam aí apagando incêndio, né? Eu acredito que debates assim como esses, por exemplo, né, conversas como essas que a gente está fazendo aqui, justamente é o ponto de inicial, né? Ponto de partida para que possa se pensar cada vez mais no equilíbrio, né? No uso bom da tecnologia. Esse é o papel do Instituto Delete, que está o tempo todo passando para a população esse uso consciente, discutindo, fazendo eventos, cursos, palestras, justamente nesses temas todos, para que a população tire os benefícios da tecnologia e evite os prejuízos, né? Que tem um assunto para... Isso. A tecnologia está aí, vai ficar e vai ser cada vez mais presente. Temos que saber usar, então temos que aprender, né? Eu conversei com a Ana Lúcia King, do Instituto Delete, com a Renata Bento, psicóloga. Adorei, queria continuar, mas eu tenho tempo aqui. Muito bom, muito obrigado por vocês terem vindo.
Eu sou o Beto Largman. Esse é o Rio ETEC, mais uma edição. Na semana que vem, a gente volta com outro tema. Até lá. Obrigada, Beto. Obrigada, Beto.